Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o vídeo é mais uma receitinha que a gente tá fazendo aqui em casa. E é pão, né, gente? Porque assim, ó, a gente adora fazer um pãozinho caseiro aqui em casa e a gente até prefere fazer, até porque a gente sabe os ingredientes que estão neste pão, tá? A gente fez a gravação aqui em casa mesmo, meu marido que faz o pão, geralmente, essas coisas de massa, meu marido que coloca a mão na massa, literalmente. Não sou eu, mas eu adoro acompanhar, tá ali com ele também pra aprender e até pra passar aqui pra vocês, tá? Como vocês acabam me pedindo bastante lá no Insta, que eu acabo postando bastante lá, né, quando a gente faz. Então eu acabo gravando pra deixar aqui pra ficar registrado pra vocês poderem fazer quando vocês quiserem, tá? Ficou um vídeo bem dinâmico, eu tentei fazer o mais rápido e fácil de entender pra vocês, tá? Porque ficar enrolando no vídeo também não gosto disso, então eu fiz ele narrado, as receitas eu tô preferindo fazê-las narradas, que fica mais prático, mais rápido e mais dinâmico, tá? E assim, gente, só pra vocês conseguirem entender a questão dos pães, a gente foi testando alguns trigos, tá? E é importante vocês, quando forem fazer as receitas, olharem para os ingredientes do trigo. Por exemplo, este pão que a gente fez e os pães que a gente tá fazendo daqui pra frente, a gente tá usando a farinha de trigo, eu até separei aqui, ó, Venturelli, essa marca aqui, ó, tá, gente? Não é patrocínio, quem me dera. Não é publi, não é nada, gente. É porque esse trigo aqui, ó, vocês têm que olhar sempre os ingredientes. Nesse daqui, ó, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Só. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Tenho muitas farinhas de trigo que elas vêm com melhorador de farinha junto ali na composição. Isso interfere totalmente na absorção de água na hora de fazer o pão, pode dar um resultado diferente, sabe? Então a gente fez a mesma receita com esse trigo e com outro, acho que foi a da... Ai, nem lembro a marca, gente, mas foi com outro trigo que a gente até viu nos ingredientes que tinha outras coisas, que não tinha nada a ver com trigo, sabe? Enfim, essas são adições químicas que eles colocam para ajudar a fazer o teu pão ficar mais macio, a forçar. Só que é pura química, entende? Ah, tá, essa farinha é uma farinha industrializada, processada, é farinha de trigo, tem glúten, nananana. Sim, ok. Só que aqui em casa, graças a Deus, ninguém tem intolerância ao glúten. E a gente consome pão, então para consumir um pão um pouquinho mais saudável, a gente sempre prefere fazer em casa. E o meu marido pegou isso como hobby, tá? Fazer pão pra ele agora é meta de vida, fazer todos os tipos de pães, eu acredito. Tá, gente? Então é isso, espero muito que vocês gostem dessa receita. E a gente fez com muito, muito carinho e amor pra vocês. Caso você tiver qualquer dúvida, pode colocar no box aqui da caixinha, né, de comentários. Ou se preferir, às vezes uma resposta mais rápida, me manda lá no Instagram. Vou colocar meu Instagram aqui pra vocês também, tá bom? E é isso. Um beijo e vai o vídeo aí dessa receita maravilhosa. Ficou muito bom, bem macio, bastante furinho. Ai, ficou mara com uma manteiga. Menina, muito bom. Olha só como ele ficou cheinho de furinhos, isso deixa o pão super macio, gente, quer ver, ó? Olha só, tu aperta ele volta, tá muito macio e ficou muito saboroso, muito bom. Vamos então aos ingredientes dessa receita maravilhosa, vamos lá. Então, pra receita deste pão, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, lembrando que a gente acabou utilizando dessa Venturelli, né? 375 gramas de água morna. Caso você tenha um medidor de temperatura, é 40 graus mais ou menos. Mas a água estando morna, né, cuidando para ela não estar quente, tá ótimo. 6 gramas de fermento biológico, tá? E também a gente pesou o sal para ficar bem certinho, para poder passar para vocês, para não ficar diferente. Então ficou 7 gramas de sal. O primeiro passo dessa receita é você misturar a água morna com o fermento biológico. Tem que misturar bem e tirar todas as pelotinhas do fermento que vai formando. Quando a água estiver bem diluída,
já tá pronto. Então, no trigo você coloca o sal e depois mistura, tá? Por que esse processo? Isso garante que o fermento biológico vai estar aderindo a toda a farinha de trigo. Então, é mais fácil. E o sal é importante que seja misturado na farinha de trigo para a gente não correr o risco de matar o fermento, né? É só misturar e já logo você já vai colocar essa massa em cima da mesa. E sim, ela é uma massa mais mole mesmo, tá? Mas não vai nenhum tipo de gordura, nem ovo, nem azeite, nem nada. Então, a partir do momento que ele sentiu ali, ó, que já misturou tudo, agora é a hora de colocar na mesa e mexer esta massa. Você não vai sovar essa massa como os pães tradicionais, tá? Ele vai fazendo todo esse movimento de trazer de baixo para cima, até a ativação do glúten estar no ponto certo. Você vai vendo que conforme ele vai mexendo, mais elástica essa massa fica, mas ela não vai deixar de grudar na mão, tá, gente? Parece que vai dar tudo errado, mas não dá. Ela realmente, ela é uma massa mais mole, ela é um pouquinho chatinha de mexer porque ela fica grudando na mão, mas ela vai, ó, cada vez mais ela vai ficando mais elástica, como se fosse uma cola mesmo. Essa é a ativação do glúten da massa, né? Então, ele vai juntando toda essa massa que vai grudando na mesa e vai trazendo ela pro meio e mexendo ela, tá vendo, ó? De baixo para cima, trazendo pro meio, até a ativação da massa já for o suficiente pra gente conseguir deixar essa massa crescendo no bowl, sabe, ó? Ali eu acelerei, tá? Mas é em média aí uns 20 minutinhos mexendo nessa massa, tá? Ali eu auxiliei ele com a espátula para tirar todo o excesso de massa que ficou na mão dele, né? Pra gente não ter nenhum tipo de desperdício. E o que ele vai fazer agora é juntar essa massa como se fosse uma bolinha mesmo, para daí a gente colocar a massa no bowl e deixar ela crescer por aproximadamente umas 2 horas por aí. Então, ele junta toda ela, deixa ela um formato bem bonitinho para que ela consiga, então, crescer uniformemente, né, dentro do bowl. E é bem tranquilo, tá, gente? Parece que vai dar errado, mas eu juro pra vocês que dá certo e fica um pão muito gostoso. E agora, ele deixando essa massa em formato de uma bolinha, bem certinho, ele vai colocar, então, ela no bowl. E tampar, é bom tampar sempre com um paninho e colocar essa massa dentro de algum armário em que você consiga deixar essa massa no escuro, sabe? Ela cresce melhor. Um ambiente mais quentinho, assim, então geralmente dentro do armário no escuro. Só colocar uma toalhinha e esperar umas 2 horas. E ela fica assim, gente. Olha como essa massa fermentou e cresceu e tá linda. Mas sim, ela continua mole, ela continua grudando na mão. Então, como agora ele vai fazer as dobras, a gente vai mostrar pra vocês. Para crescer dentro da forma, ele só colocou um trigo ali para facilitar esse processo, tá? O que ele faz? Ele traz todas as pontas pro meio. Então, ó, a ponta da frente ele vai trazer pro meio e também a ponta de trás. Ele tá colocando um pouquinho de trigo só para facilitar esse processo, né, ó. Traz sempre pro meio, a ponta de trás também para o meio, é as dobras. Então, é isso que vai trazer toda a estrutura do pão para ele crescer, sabe? Então, quanto mais dobras você fizer, melhor. Nesse caso, ele dobrou a frente e atrás, as laterais e mais umas dobras ali, ó, para trazer toda a estrutura. Então, ele vai girar ali também, que vai deixar uma bolinha assim, que nem aqueles pães de padaria, sabe? Mas a gente consegue fazer em casa, tá? E agora é bem tranquilo, tá? É só trazer essa massa para dentro da forma que você já vai assar. Então, a gente tem essa forma que ela é de silicone, então não tem a necessidade de untar, mas caso não for, né, é só você untar a sua forma, colocar ali e tampar e esperar por mais ou menos umas 2 horas também. Agora, olha só como essa massa ficou linda e como ela cresceu. Tá vendo as bolinhas? É o tanto que ela fermentou. Então, ela vai ficar um pão muito macio. Parece que ia dar errado, né? Mas não fica errado. E agora vem o truque da água. Ele espirra água pura, tá? Em cima da massa crua para evitar de criar aquele cascão, de queimar em cima do pão. E também dentro da forma, embaixo ali que ele tem dentro do forno, ele joga água também para manter esse ambiente na hora de assar, um ambiente com umidade, né? Porque essa água vai evaporar e vai evitar de criar o cascão no pão em cima também.
tá? Isso ajuda bastante. E é isso aí, olha o pão que lindo, a gente tá cortando ele, a gente até deixou ele esfriar pra poder cortar, né? Porque é o melhor mesmo. E ele fica super macio, tá, gente? Muito gostoso, ele derrete na boca, é muito, muito bom. E aí, gente, gostaram? Eu sei, parece que vai dar tudo errado, né? Mas fica muito, muito gostoso. E é muito prático de fazer essa receita. O pão é ruim, que tem que sovar. Até essa massa, como ela é uma massa mais molinha, a forma de sovar, entre aspas, dela é um pouquinho diferente, né? Não é aquele formato de X que geralmente o pessoal faz na hora de sovar uma massa. Então, como ela é mais molinha, ela é chatinha, porque ela fica grudando na mão. Evita de colocar trigo nesse processo ali que você tá mexendo, até para não endurecer a massa, porque ela tem que ficar assim, porque justamente na hora da gente comer o pão, né, ele fica um pão leve, sabe? Não é aquele pão que te empanturra, até porque a porcentagem de água dele, a porcentagem de água dele é alta. Então, gente, quando a gente corta esse pão, quentinho, e dizem que na verdade o pão não pode cortar quentinho. O certo é você esperar esfriar, né? Mas quando você corta esse pão quentinho, passa uma manteiga e come, gente, esse pão derrete na boca. Derrete na boca. Eu juro por tudo que é mais sagrado nessa vida, vocês vão achar, até nem coloca manteiga, come ele purinho, vocês vão achar que tem manteiga na receita. Porque de tão gostoso e saboroso, ele derrete. É muito, muito bom. É um pão, parece amanteigado e não tem nada de gordura. Ele é super mais saudável, né? Então é isso, gente. Que bom te ver aqui até o final desse vídeo. Por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de dar like nesse vídeo. Isso me ajuda muito, 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 muito. E segura aí que tem mais receitas de pães, mais outras receitas bem diferentes, mais fáceis sim de fazer em casa, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!